mais ou menos um mito, que é a desigualdade de gênero, né? Tu acha que lá, aí no Catar, as coisas em termos de gênero não são como a gente tem ideia no Brasil. E a desigualdade racial está presente no Oriente Médio? A desigualdade racial. Olha, no Catar, eles não coletam informação relacionada à raça-cor. Em nenhuma das pesquisas quantitativas que o Instituto Nacional de Estatística e Planejamento realiza. Né? Então, até fica difícil de dizer, por exemplo, qual o número de pessoas negras vivem no Catar. Né? A gente sabe que o Catar tem uma população muito pequena, é uma população de 2,7 milhões de pessoas somente, né? Ou seja, é uma cidade, é uma Porto Alegre e um pouquinho mais, entende? Não sei se já Porto Alegre já está mais que 2 milhões. Então, dessa população, somente 300 mil pessoas são catares, né? Ou seja, o resto são cidadãos de mais de 90 diferentes países que vivem aqui como expatriados, né? Então, o que a gente sabe é a população africana, né? A gente sabe que tem uma população africana significativa da Etiópia, do Sudão, da Nigéria, da Uganda, né? Então, ou seja, que são, ou seja, mais de 100 mil pessoas. Mas, ou seja, em termos da desigualdade racial, apesar de eu não ter feito nenhum estudo acadêmico ou pesquisa acadêmica relacionada com raça no Catar, e eu ter feito algum tipo de pesquisa e não ter encontrado nenhum pesquisador realmente fazendo trabalho nesse tema nas universidades aqui, eu conversei em conversas, né, tanto com catares que são negros, quanto com negros que não são catares vivendo aqui, né? E entre os catares, obviamente, eles dizem sim, existe o colorismo, né? Quanto mais escuro, tu é considerado como um catari não puro, né? Aquele catari que migrou de anos atrás, né? Mas não existe essa concepção de catari puro. Nenhum catari realmente é catari puro, né? Ou seja, aqui no Catar. Então, é tudo migrações do Irã, de outros países, né, próximos. Então, e aí conversando com mulheres catares sobre o tema racial, ele é concebido como um tema de, assim, um tabu fenomenal. Só para te dar ideia, as pessoas têm realmente certo medo de falar sobre que Catar tem racismo, isso e aquilo. Eu, particularmente, nunca me deparei com uma situação, mas não é para dizer que não existe, porque conversando com uma pessoa, uma menina catari, que faz esgrima, sabe esgrima? Aquela que é com a esgrima, né? Ela foi profissional em esgrima, e ela disse, olha, eu desafiei a minha comunidade, que é da família, né? Eu desafiei a minha família por querer lutar esgrima, por querer ser profissional em esgrima. Por quê? Porque tu era mulher? Não, é porque eu sou clara, eu não sou escura. E eu, não, me conta mais sobre isso. E ela me contou que a história do Catar percebe que acha que esgrima é para mulheres catares que são negras, ou seja, que são escuras, consideradas escuras, porque tem essa concepção de que as mulheres escuras são mais agressivas e elas, portanto, gostam mais. Então, aí tu vê que existe muito estereótipo, né? Que existe racismo, sim, ou seja, e que tem essas concepções que é um misto de xenofobia, com racismo, com sexismo e tal, que é difícil de desintegrar tudo, né? Compartimentalizar, mas que sim, existe. No entanto, a sociedade catari, ou seja, em termos de desigualdade de renda, é difícil de dizer que ela é marcadamente racial, porque tu vê muitos a maioria dos catares tem muita liquidez, digamos, não vou dizer que eles são todos ricos, mas tem muita liquidez, e os negros catares estão
em várias posições de poder aqui. Tu vê muitos negros catares liderando empresas, liderando organizações, e no conselho ministerial do Emir, né? Ou seja, no conselho. Então, ou seja, para mim, fica difícil de dizer que desigualdades econômicas estão totalmente associadas às raciais, como é o caso do Brasil, mas sim existe estereótipo, existe sim racismo, né? Ou seja, e isso é algo que não está assim tão prevalente e discutido, porque é um tabu muito grande ainda, né? Mas o Catar, ele é signatário das convenções contra a discriminação, eles têm muito orgulho disso. Eles são, na verdade, o único país do Golfo que tem um museu dedicado à memória da escravidão, né? Eles reconhecem o papel árabe na escravidão, o papel deles na escravidão. E eles abriram recentemente um museu aqui no Catar, e é o único que eu sei, o único país que reconhece isso abertamente, né, que eles tiveram um papel importante. Então, eu acho que, assim, é isso, né? Existe, está aí, está na cara, mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que os negros catares, eles, de certa maneira, têm um papel muito importante economicamente e politicamente, e têm assumido esse papel, e